Olá, irmãos. Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez. Celebração da PIB Salto. Celebração da PIB Salto é uma obra da Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Nessa noite, nós estaremos louvando a Deus. Nessa noite, estaremos nos alegrando com os nossos aniversariantes. Nesta noite, estaremos também ministrando a palavra de Deus. Portanto, venha nesse momento inicial, quando estaremos orando a Deus, pedindo então por nossas vidas e pelas bênçãos que Ele tem reservado para nós. Venha comigo, vamos orar. Nosso Pai eterno, estamos juntos participando da Tua presença nesse momento. E nós estamos agradecidos, ó Pai, como sempre somos, em todas as situações, em todos os lugares, em todas as condições. Tu estás fidedignamente conosco todos os momentos. Senhor, Tu não deixa que falte nada. Tu não permites, ó Pai, que fiquemos desamparados. E nós Te louvamos por isso, e Te agradecemos, e Te bendizemos, ó Deus. E abençoe, ó Pai, as pessoas que estão na nossa volta, nos circundando, que elas sejam também abençoadas pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome juntos agora, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Agora, irmãos, eu quero convidá-lo agora para que você possa se alegrar. Isso. Alegria com os nossos irmãos, quando eles completam mais um ano de vida. Deus deu esse privilégio, mais um ano de vida. Então, vamos nos alegrar. Aprecie aí os irmãos que estão constando agora, nesse novo mês, mês de agosto, e completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe a cada um. Aprecie aí e depois cante louvores ao Senhor. Banda Gálbano, abre o coração e cante louvores a Deus. Vamos juntos, vamos juntos. Que bom te ter aqui comigo.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tuas asas. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar? Este mundo vai passar, mas Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste,
Então, nessa noite, nós queremos compartilhar algo da palavra de Deus. E o tema da nossa palavra é departamentalização dos lugares celestiais. O nome é complicado, é difícil, mas dá para entender. É como se lá em cima, nos lugares celestiais, nós tivéssemos departamentos específicos. O nosso texto básico está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. E diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Pois bem, o nosso conceito hoje a respeito de todo o texto aqui de Efésios é no sentido de que esses lugares celestiais, eles têm departamentos específicos que eu quero compartilhar nessa noite. E quando eu fico pensando nisso, eu fico pensando que quando nós lemos esse texto e dizemos de bênçãos espirituais, as pessoas só pensam em coisas, em objetos, em dinheiro, em porções que venham enriquecer aqui na terra. Mas as bênçãos prometidas são bênçãos espirituais. Elas transcendem ao natural. Elas não são naturais, elas são algo mais. Portanto, nesse primeiro versículo do capítulo 1, versículo 3, o Deus Todo-Poderoso está concedendo graça a seus filhos. Isso é uma bênção sem par que nós temos, todos nós temos recebidos do Pai. Um pouquinho mais para frente, Paulo revela aqui no livro de Efésios que o Senhor nos desvendou todo o mistério. O Senhor esclareceu todo o mistério da sua vontade. Ele se revelou, ele se mostrou, ele colocou-se completamente à vontade para que os seus filhos apreciassem toda a sua manifestação de graça. E ele diz mais, Paulo diz, ele fez isso segundo o beneplácito que ele propusera através de Cristo. O seu beneplácito, a sua dádiva, a sua bondade, a sua oferenda através do seu próprio Filho. E quando ele fez assim, ele ofereceu aos filhos toda a possibilidade da sua graça. Então, o primeiro departamento é esse principal do atendimento de Deus. Ele concede graciosamente para todos os filhos as bênçãos celestiais. O segundo departamento que eu quero ressaltar nessa noite é o departamento da autoridade, do poder e do domínio. Esse é um departamento à parte. E o texto da palavra de Deus diz assim: ele manifestou em Cristo, ele ressuscitou o seu Filho dos mortos, e ele pôs depois à direita nos céus, acima de todo principado, todo poder, toda potestade, todo domínio e de tudo mais que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas ele constituiu por cabeça a igreja, que é seu corpo, plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Esse texto é fortíssimo, porque Deus, quando abriu o leque celestial e ofereceu toda a sua graça, toda a sua bênção e estendeu para os seus filhos,
ela veio através do Cristo morto, crucificado, ressurreto e que hoje está à direita do Pai. E ele tem o domínio sobre todo o poder, sobre toda a potestade, sobre todos os principados nos lugares celestiais. Ele domina tudo. E aí ele sujeita tudo e todos a seus pés. E essas coisas todas que ele sujeita, ele se coloca como cabeça agora do seu corpo, que é a igreja. Então os seus filhos agora o seguem e fazem através dele esse domínio sobre todas as potestades, sobre todo o poder, sobre todo o principado nos lugares celestiais. E aí Paulo finaliza esse versículo dizendo, isso aí foi a plenitude, foi o ápice para cumprir tudo em todos. Então, no plano de Deus, esse lugar de autoridade, de poder, de honra, ele é específico. Ele vem para os seus filhos e ele dota os seus filhos de autoridade, de poder e de domínio. O que significa isso? Sabe o que significa? É que você, irmão, você, irmã, você, amigo, você, amiga, vocês que têm Cristo no coração, a autoridade concedida a Ele pelo Pai, ela é transmitida a você. Então, toda vez que você se manifesta em nome de Jesus, na autoridade do Filho de Deus, em nome do Pai, você está sacando dos lugares celestiais, no departamento de autoridade, de poder e de domínio. Ouvi um glória aí? Ouvi um amém? Louvado seja o Senhor por isso. Mas Paulo diz mais, ele convergiu para Cristo todas as coisas. Então Cristo é a razão disso tudo. E na dispensação da plenitude dos tempos, no céu e na terra. Então, essa abrangência é celestial e é terrena. É celestial porque Cristo está à direita do Pai. E é terrena porque os seus seguidores estão aqui na terra propiciando completamente a autoridade, o poder e o domínio sobre todos os principados e potestades. Dessa forma, amigo, amiga, irmão, irmã, qual o medo? O que há a temer? Não há nada a temer. Porque a questão não é humana, a questão não é de embate humano, a questão não é aqui embaixo, a questão é lá em cima, é nesses lugares celestiais, é nessa passagem, e nesse momento as nossas preces, os nossos clamores, as nossas orações, quando sobem a Deus, elas têm um conglomerado de ataques para serem impedidas. Mas nós temos a autoridade, nós temos o poder, nós temos o domínio em Cristo. E quando nós proclamamos, nenhum desses tipos de principados podem resistir. É a autoridade pura do Espírito de Deus em nós. Então não tenha medo, a adversidade aí está, a opressão aí está, o clamor das coisas más estão chegando à sua casa, à sua cabeça nesse momento. Não tenha medo, agora proclame em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Você pode fazer isso até em relação a você mesmo, até em relação às suas enfermidades, até em relação às suas necessidades, até em relação às suas aspirações. Proclame na autoridade do nome de Jesus, porque Deus convergiu para Cristo toda a autoridade. E isso está no departamento de autoridade, poder e domínio. Louvado seja o Senhor.
Mas há um terceiro departamento que eu quero ressaltar nessa noite. É o departamento da honra. É um outro departamento nos lugares celestiais. E Paulo escreve assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça agora estamos salvos. Então Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é honra, isso é privilégio, isso é distinção para um pobre mortal. É isso o que Deus fez como bênção dos lugares celestiais caindo sobre nós, porque Ele fez mais. Elas apenas não caem, mas agora Ele nos leva em Cristo para nos assentar nos lugares celestiais, lugar de honra, lugar de privilégio, porque nós estamos fazendo a vontade do Pai Celestial. O Deus Todo-Poderoso é o responsável, e nós, os filhos, somos os cumpridores dessa vontade do Pai sobre todos nós. Mas o quarto departamento que eu quero mencionar nessa noite é o departamento da sabedoria de Deus. Então imagine os lugares celestiais como se fosse uma grande empresa. E nessa grande empresa, muitos departamentos. E agora tem um departamento da inteligência, da capacidade, numa empresa. E ela fica ali trabalhando com seus cientistas, pesquisadores para novas descobertas. É o conhecimento em ação, é a sabedoria em ação. Pois bem, lá nos lugares celestiais há o departamento da sabedoria de Deus. Paulo diz assim: para que agora, pela igreja, pela multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados, potestades nos céus. Olha, é interessante, porque a igreja, quando nós pensamos, é terrena. Mas quando Paulo coloca aqui, a igreja é celestial, porque na imaginação de Deus, os seus filhos têm conexão com Ele, e Ele os fez assentar nos lugares celestiais. E agora Ele coloca a igreja, pela multiforme sabedoria de Deus, o conhecimento desses principados e dessas potestades. Sabe o que ocorre? De repente nós estamos reunidos e nós oramos em grupo e nós clamamos, ou você mesmo, sozinho, está orando, está clamando, e de repente você tem um discernimento espiritual que vem ao seu coração. A multiforme sabedoria de Deus vem sobre você, e no seu entendimento aquilo fica claro como se fosse a luz do dia. Deus está abrindo as portas do departamento da sua sabedoria e está derramando como bênção espiritual em você. Não é bom isso? Ouvi outro amém? Ouvi outro glória a Deus? Louvado seja o Senhor. Agora, um outro departamento, e esse departamento é o que todo mundo quer fazer parte dele de alguma maneira, é o departamento da riqueza, é o cofre, é o departamento principal onde estão todas as iguarias ricas de Deus. E eu quero aqui colocar alguns tópicos para o irmão entender. Então, no departamento de riquezas, nos lugares celestiais, o primeiro que ele tem é o departamento da graça dele. Isso é especial, essa é a riqueza maior. E nesse departamento, Paulo diz assim: nós temos a redenção por meio do seu sangue, do sangue de Cristo, e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas
da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então Deus abre o cofre da sua riqueza, derrama aos homens, através de Cristo Jesus, se torna graça de Deus, e Ele faz disso por causa da sua sabedoria e do seu entendimento. É riqueza demais, é riqueza sem fim, que nós não podemos avaliar. Essa graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela cabe em qualquer situação da vida, e ela é necessária, porque agora que eu recebo a graça de Deus, eu passo a ser um transmissor dela, àquele despossuído, aquele desgraçado. A graça de Deus vem para ele, e ela passa por mim para alcançá-lo e para atingi-lo. O segundo detalhe aqui que eu quero trazer desse departamento da riqueza nos lugares celestiais é o departamento da gloriosa herança. Esse é reservado, e esse departamento, ele é o primeiro existente, ele é pré-existente, e então ele está lá nos lugares celestiais. E Paulo diz assim: eu oro também por vocês, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O que Paulo está dizendo é que o pessoal aqui de baixo, ainda na terra, pisando aqui no chão, ele quer que nós abramos os nossos olhos, os olhos do coração, e que eles sejam de tal forma iluminados, para que nós possamos contemplar a esperança para a qual Ele nos chamou. E quando nós contemplamos a esperança daquilo que é, sem ainda o ser, Ele quer dizer que Ele chamou as riquezas gloriosas da herança desse departamento e nos deu. Então, por esperança de chegar lá, eu tenho garantida a minha herança lá nos lugares celestiais, no departamento dos lugares celestiais. Ouvi outro amém aí? Ouvi outro glória a Deus? Isso já é pré-existente, já estava lá, antes de todos os planos de Deus. Ele coloca ainda que foi para as suas gloriosas riquezas que Ele quer fortalecer no íntimo do ser com poder. Ele ora, Paulo orava, para que com as gloriosas riquezas de Deus, eles da igreja de Éfeso fossem fortalecidos lá dentro, na intimidade, com todo o poder. A riqueza vem, não é para glória pessoal, não é para uso pessoal, não é para o indivíduo se locupletar dela, mas na verdade é para que ele possa usar principalmente em fortalecimento de outras pessoas. Então, nesse sentido, Paulo diz: essa riqueza de Deus, ela veio com poder para você por meio do Espírito de Deus. Outro aspecto das riquezas de Deus, ou desse departamento, que é tão complexo, é tão forte, é o departamento de Cristo Jesus, o insondável. É o Cristo, mas é aquele Cristo que nós não alcançamos, é aquele Cristo que a nossa mente carnal aqui humana, ela não entende, ela não consegue captar. Aí Paulo diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, ele se colocava lá embaixo, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios, o missionário anunciando a palavra de Deus. E aí ele coloca: o que eu anunciava? As insondáveis riquezas de Cristo. Essas riquezas ninguém conhece. Então Paulo ia esclarecer para esses que não conhecem
essas insondáveis riquezas de Cristo, que são maiores do que o mundo pode imaginar. A nossa mente não pode captar isso, de tão grandiosas que elas são. E aí Paulo diz assim, ou melhor, Apocalipse, João diz assim, no livro de Apocalipse, final dos tempos, e ele dizia assim, na sua visão, ele enxergava que havia um cântico celestial. Todos cantavam em alta voz. E o que eles cantavam? Eles cantavam assim, digno é aquele que foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os salvos cantavam. Isso João via isso na sua imagem na ilha de Patmos. E então ele dizia, os salvos cantavam, e cantavam para Cristo diante do seu poder, da sua riqueza, da sua sabedoria, da sua força, da sua honra, da sua glória e do seu louvor. Só aí, na eternidade, nós contemplaremos com toda precisão a extensão da riqueza de Cristo Jesus, o insondável. Mas ele disse mais. No livro de Colossenses, Paulo diz assim, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, o Cristo em todos vocês, a esperança da glória. Ele coloca aqui que se Deus estendeu o alcance, e quando ele estendeu o alcance, ele foi para os gentios, ele foi para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de gente. A sua graça tão maravilhosa foi de longo alcance. E então Paulo fala assim, ele é tão rico, que essa riqueza foi estendida para todas as pessoas da terra. É por isso que eu digo aqui, que a nossa oração é por todas as pessoas, porque a riqueza de Deus, ela abrange a todos. E aquele que abre o coração e permite que esse Cristo adentre completamente, o Espírito de Deus faz morada, nesse ponto, ele se torna agora um agente de Deus para semear a riqueza da graça de Deus. E lá em Filipenses, ainda no capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora Paulo vai para uma realidade humana. Então Paulo diz assim, você está na terra aí, você está em necessidade, e nós estamos vivendo momentos de necessidade. Talvez eu esteja falando para pessoas que não têm mais recurso financeiro, talvez seja para pessoas que não têm saúde, talvez pessoas que não têm moradia, pessoas que estão numa miséria tremenda. E então Paulo dá um alento de esperança. E aí ele diz, esse Deus das riquezas, ele suprirá todas as necessidades de vocês. Vocês perceberam o que eu disse? O que Paulo disse? Ele suprirá todas, não é alguma necessidade, todas as necessidades. Não as que você quer, não as que você imagina, mas as que ele sabe que são necessárias para você. E Paulo diz, por que ele faz isso? Porque ele possui as suas gloriosas riquezas e ele as deu através de Cristo Jesus, o nosso Salvador eterno. E finalmente, o outro departamento dos lugares celestiais, eu quero ressaltar aqui o departamento de armamentos. Tinha que ter alguma coisa assim. Por quê? Porque há muito ultraje no caminho, há muito embaraço na passagem, há muitos inimigos.
E então era necessário o armamento. E então Paulo diz ainda em Efésios, e aliás ele finaliza essa carta de Efésios assim, e ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então ele começa a pensar aqui como um soldado, e aí ele diz assim: então comece a se fortalecer, não seja fraco, não seja decaído, não seja para baixo. E cada vez que você fala, eu não consigo, eu não posso, não dá mais para mim, você está entregando os pontos, você está fraquejando. Eu quero, no contrário, que você diga que você pode, que você está fortalecido no Senhor. Você tem que recobrar o ânimo. E é isso que Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Isso é imperativo, isso não é um pedido. Isso é uma colocação para que o seguidor de Cristo, ele se fortaleça. E amigo, amiga, irmão, irmã, quem faz isso é você mesmo, sabia? Não precisa de guru, não precisa de apóstolo, bispo, pastor, não precisa de ninguém. Você se fortalece no Senhor, na força do seu poder. E aí então Paulo diz assim: revesti-vos então de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir nos dias maus, contra as astutas ciladas do diabo, o inimigo de Deus, que está de olho naqueles que são seguidores de Cristo Jesus. Por que isso, irmãos? Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é terrenal, não é um contra os outros, não é atirando em ninguém, não é batendo em ninguém. A nossa luta, a nossa batalha é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Essas hostes que atrapalham a ligação com Deus, essa é a nossa luta. E aí Paulo diz assim: então, baseado nisso, eu apelo a todos vocês: tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, fazendo tudo isso, permanecer firmes. Então, o que Deus requer de nós, depois disso, é que nos dias maus nós recobremos o ânimo no Senhor, na força do seu poder, e continuemos armados até os dentes, dependendo do Senhor na luta contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, revestido da armadura de Deus para resistir em todo momento mal, e feito isso, que todos fiquem firmes no Senhor. Resistir à adversidade, seguir os preceitos à risca e permanecer firmes. Eu finalizo com essa parte, para que você, amigo, nesse momento de adversidade, a palavra é: resista, recobre o ânimo e siga os preceitos do Senhor à risca, sem arredar pé. Fite os olhos nele e vá em frente, e permaneça firme no Senhor até o final. Essa recomendação de Paulo, ele diz: por que isso? Porque com esses armamentos que vêm dos lugares celestiais e vêm para o seu coração e para a sua vida, ele o fará trilhar com toda ousadia neste mundo que jaz no maligno. Então, amigo, então, irmão, então, irmã, você perceberam que aqueles que foram agraciados por Deus e têm todas as bênçãos nos lugares celestiais, eles têm que se apossar delas. A igreja do Senhor é o mecanismo que o Senhor usa para alcance daqueles que precisam. Então a igreja tem que se preparar para isso.
A igreja não precisa do poder temporal. A igreja não precisa se mesclar com o poder temporal. E por que disso? Porque o poder maior celestial está com a igreja. Cristo é o cabeça, Ele é a inteligência, Ele é o conhecimento, Ele é toda a possibilidade. A igreja só precisa dele, Jesus, em todo momento, em todo instante e em toda hora. Por isso, por aqui, nós fincamos o pé e batemos nisso. Igreja do Senhor, proclamação da graça de Deus para todas as pessoas, segundo a riqueza de Cristo Jesus nos lugares celestiais. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom ficar ao Senhor. Oh, Deus ama o que dá com alegria. como é bom, sim, como é bom. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom ficar ao Senhor. Oh, Deus ama o que dá com alegria. como é bom, sim, como é bom. Trazei agora sobre o altar dízimos e ofertas, Dízimos e ofertas, e fazem prova